E antes de ter drone, como que você fazia essa observação? Como, dessa forma que você falou, com foto e binóculo só? Sim, hoje ainda muita gente só faz assim mesmo, né? Aham. Porque não tem o drone. Nem todo mundo tem Tem o o drone. custo, Não é passado, né? Então, como a gente faz hoje, quando a gente não tem o drone, basicamente. Então, Quando a gente não tem os recursos do financiamento, monitoramento de né? ninhos, acompanhamento de bichos e tudo mais, a gente faz Uhum. com muito mais suor, né? Muito mais energia, muito mais tempo em campo. Então, é um dinheiro, é um projeto, né, que envolve mais custos. Uhum. Então, fazer essas contagens, ou você consegue dinheiro para fazer um sobrevoo, ou você consegue entrar na colônia e caminhar por ali, desde que os bichos, né, permitam essa aproximação, sem ficar todo mundo, né, todos os bichos saindo para lá e para cá. Então, tem outros mecanismos, né? Mais ou menos precisos, né? Varia de acordo com a necessidade dos projetos. Mas a gente sempre deu um jeito, né? De dividir, né? Então, a ciência, ela sempre avança de acordo com a demanda. Eu preciso monitorar. Como que eu vou fazer isso? A gente pega todas as metodologias disponíveis e tenta achar uma combinação que funcione naquele sistema. Então, tem muito estudo hoje em dia que é feito com o dossel, né? Então, a parte de copa das florestas, que é muito mais facilitada hoje se você consegue subir com um drone, né? Então, você sobe com um drone ali em cima, você consegue medir vários parâmetros, né? De hábitat das aves. Então, tem estudos de migração, trazendo agora de volta para migração, né? Lá em 2013, tinha um grupo do qual eu fiz um estágio durante meu doutorado nos Estados Unidos, que eles estavam desenvolvendo todo um arcabouço de equipamentos embarcados que era possível de colocar num drone, que iria ficar pairado, um grupo de drones pairados em posições específicas para detectar a passagem de aves migratórias durante a noite. Então, Caramba. você não via o bicho, mas você ouvia, né? Mas você ouvia quando você estava lá em cima, se você estava muito aqui embaixo, não. Então, era 50, 60 metros de altitude. Então, eles acoplavam microfones, né? E esse grupo de drones numa organização específica, eles conseguiam monitorar essas ondas de passagem dos bichos. Então, e isso também, não só com som, mas com câmeras infravermelhas. Então, você conseguia ver os bichos passando pela imagem, né? Então, tem bastante coisa, assim, que a gente consegue fazer a mais por conta dos drones ou de forma bem mais simplificada, menos custosa, né? Claro, e mais rápida também. Mais rápida, às vezes até com uma qualidade um pouco melhor, porque um dos papéis da tecnologia é permitir que a gente refine. Isso, né? exatamente. Qualificar a vida e humana. liberar muito mais do nosso tempo para fazer outras coisas que ainda estão no limiar ali, né? Da nossa capacidade de desenvolvimento. Exatamente. Uma dessas aeronaves que eu trouxe, a gente tem uma câmera infravermelho nela, mas a gente nunca pensou e nunca nem... Então, depois eu te mostro. Fazer uma parceria agora para pensar sobre esse uso, né? Que tá ali parado. Estratégico. Tem essa aqui infravermelho, tem também sensor termal. Então, com certeza, a gente conseguiria também à noite observar. A gente já fez testes observando botos aqui no litoral do Paraná. Então, a gente consegue ver a pluma de sedimento, muda a temperatura da água, mas ainda não para... Nos projetos que você tá, Carlos, então nenhum deles é diretamente ligado a não, aves. A gente não tinha conversado ainda. A observação de outras espécies e outros ecossistemas. Ainda não. Olha só. Vamos unir esses dois grupos que voam. Mas eu fiquei sabendo que para além dos drones, se você quiser saber para onde o pássaro foi, como é que funciona a migração, tem outro dispositivo, né? Que você pode acoplar no pássaro. Tem vários dispositivos que a gente consegue fazer isso. Eu sempre penso se aquilo não machuca. Não machuca, não. Tem muito estudo, tem muita gente que pensa assim também. Não é? Quando eu vejo colocar aquela argolinha, eu digo, mas parece uma algema. Eu tô batendo nele. Claro. As anilhas, né, que a gente coloca, são pulseirinhas que a gente coloca, então aquela é uma técnica de marcação, mas para estudo de migração ela é a mais ineficiente. Então, em termos numéricos, assim, exemplo pessoal, em Brasília, onde eu fiz o doutorado, o grupo como um todo do laboratório marcou em torno de 7 mil indivíduos de uma espécie migratória lá, né, que se reproduzia ali. Então, 7 mil indivíduos ao longo de 7 anos, mais ou menos 8 anos de projeto. E a ideia da anilha é que alguém consiga recapturar esse bicho em outra área, e como é um sistema centralizado por um órgão governamental, que é o CEMAV, junto com o IBAMA, com o ICMBio, desculpa,
se você recaptura esse bicho, tem um número de série. Você relata esse número de série e o sistema te coloca em contato. Fala, olha, foi o André que colocou lá em Brasília. Então aí você sabe, olha, o bicho saiu daqui e ele foi até lá. Então você tem uma ligação. Mas tem um sistema GPS pra você saber onde é que ele tá, pra recapturar? Não, é capturar. É dar sorte de achar. De campo. Então, ó, tem um grupo trabalhando aqui, tem outro grupo trabalhando ali, e aconteceu do bicho passar e cair naquela rede. Então dá pra imaginar que é... Por isso que é ineficaz. que nem pescar sem isca. Você joga ali, então a gente nunca teve recaptura fora. De 7 mil. 7 mil? Caramba! Só a gente recapturava os bichos ano após ano, então a gente sabia que ele ia e depois ele voltava. Então as aves migratórias têm essa fidelidade ao sítio natal. Que a gente fala. Então se ela nasceu ali, geralmente ela volta para se reproduzir e volta ano após ano ali, naquela região. Então tem outros dispositivos que rastreiam esse movimento. Então para bichos grandes, a limitação é peso, né, para uma ave. Assim como o avião comercial, por isso que tem limite de peso na bagagem, né, porque custa levar. E a ave, em torno de 3 a 5% do peso dela que ela consegue carregar equipamento. E aí, para um equipamento você conseguir colocar ali, tem que ser pequenininho, né? E não pode pesar muito. Levinho. Então, tem equipamentos pequenininhos desse tipo, assim, né? Que pesam, nesse caso aqui, esse equipamento pesa 0,4 gramas. Então, basicamente o peso dele, desse 0,4, 0,35 tá só na bateria. O restante é componente eletrônico. E esse equipamento, ele não é um equipamento que transmite informação, ele só armazena. Então, ele é um logger, né? Então, ele registra ali uma informação, então você coloca ele no bicho e solta. Então, você sabe que a ave migratória ela vai migrar e depois ela vai voltar para aquele sítio de reprodução, que é o que a gente fazia, né? Que é o que se faz. Lá em Brasília, a gente fazia isso. E no ano seguinte, quando ela voltar, você só tem que encontrar aquele bicho. É simples, né? Só imagina, a gente só marcou achar. ali, né? Só isso. Eles voltam, eles são, né, parceiros. Passa o endereço ali. Ó, te espero aqui, ano que vem, nesse mesmo lugar. aqui, né? Vamos marcar uma data, né? Aqui. Né? Então, o difícil para esse tipo de equipamento é esse. Mas, assim, esse é o equipamento dos mais simples para se monitorar migração, né? Porque ele tem a capacidade de armazenar informações que, no processamento dos dados, sendo bem simplista, ele permite fazer uma inferência de latitude e longitude. Então, a gente consegue saber mais ou menos uma coordenada de onde o bicho estava dia após dia. Então, você consegue meio que recriar a rota. Então, basicamente, você consegue saber onde ele ficou em alguns momentos desse último ano de vida. O trabalho é conseguir recapturar esse bicho para pegar o dado e o equipamento não ter sido estragado. Ainda tem isso, né? É verdade. Imagina uma coisa exposta ao tempo por um ano nas costas de uma ave que não tá nem aí para aquilo ali. Na verdade, aquilo ali no início já era um incômodo. Tá atrapalhando Sim, com ela ainda, certeza. né? Um peso extra, uma coisa agregada. Mas tem toda uma técnica de se acoplar isso no bicho de forma que ele não cause incômodo. Né? Então, tem bichos que usam esse dúvida, como que acopla isso nas costas do pássaro? Ele fica preso, na verdade, como se fosse uma sela. Né? Eles chamam de harness. É um arnês. Então, são 2 alcinhas que passam na virilha do bicho. Tipo então, uma mochilinha. Só que não vai na asa, né? Porque a asa o bicho precisa bater, a perna tem menos movimentação. Mais uma pochete. Mais por aí. E aí, de certa forma, ele fica também acoplado mais ou menos próximo do centro de gravidade do bicho. Então, ele não afeta muito equilíbrio, né? Voo. E com esse limite de peso também, ele não pesa tanto, né? Não gera tanto desgaste para o bicho se deslocar. Então, esse é um dos equipamentos. Então, quando eu usei esse equipamento aqui, foi o primeiro estudo com esse tipo de equipamento no Brasil. E foi a ave mais leve do mundo que tinha sido rastreada. Eram 15 gramas. Então, uma ave de 15 gramas, ela é mais leve que um pardal. Só pra ter uma ideia. Eu só tô aqui imaginando seu desespero. Um ano imaginando se algum ia voltar. Não, se eu contar os detalhes, assim, que no primeiro ano eu coloquei 4. Né? Numa população, assim, numa manhã a gente conseguia capturar em torno de 100 bichos, né? Para fazer todas as outras partes do estudo. E aí eu consegui 4 equipamentos desse, né? Foi tudo doação, porque a gente não tinha recurso. Sim. Né? É caro? Na época custava $35, nem era tão caro. Mas isso era um protótipo. O comercial na época eram 180. Então, na época o dólar estava mais ou menos 2 para 1, 2,5 para 1. Então não era tão caro assim. Mas era um capital de extremo risco. Então, quanto que você vai recuperar desses, né, $35? Possivelmente nada. Né? Então, quando eu consegui 4, eu falei, legal. Pelo menos eu vou ver, né? Aprender a colocar. E vou ver que o bicho vai voar. Então, olha, eu consegui. Eu tenho esses dados. Já era isso, né? E o bicho voou e foi que eu voltei. Eu mandei um e-mail pra pessoa que fabricou. Eu falei, olha lá, consegui. O bicho voou numa boa, ficou direitinho, consegui colocar bonitinho. Eu falei, agora precisa ver se ele vai voltar. No ano seguinte, eu só tinha a missão de achar 4 aves numa área de 100 hectares. Então, 100 campos de futebol e eu fiquei esquadrinhando aquilo ali por várias semanas.
que os 4 indivíduos estavam com uma anilha colorida rosa, que era os únicos 4 rosas que tinham. Então Os você imagina o indivíduos. quanto que eu quis ver uma anilha rosa aquele ano, né? E eu consegui reencontrar esse bicho no momento que eu já tinha desistido, que parecia filme, assim. Eu desisti, Chorando, fazendo chovendo, trabalho. chorando. Um ano de não tava trabalho. chovendo, né? Mas basicamente, numa área tão grande assim, eu olhei tanto bicho, e fazendo as outras partes do trabalho em si, que eram o principal, e não encontrei o bicho, e a hora que eu desisti, eu fui comer um lanche no porta-mala do carro, né, que era a única sombra que tinha no cerrado ali. Sentei ali, tô comendo lanche, aí pousou um bicho na árvore bem em cima. Você só viu Parece uma anilha mentira, né? rosinha. Eu olhei pro bicho e falei, não vou olhar, né? Tinha que pegar o binóculo, eu tava cansado, era 1h pouco da tarde, aquele solão. Tá, eu vou ter que olhar, né? Não vou ficar tranquilo. Eu peguei, olhei, o bicho tava escondido a anilha, e de repente ele mexeu assim, eu falei, parece rosa. Aí a hora que o bicho Meu virou Deus. assim, eu vi o negócio nas costas do equipamento, um geolocalizador. Já era o Eu almoço. não acredito. Nossa. E eu não tinha levado o equipamento pra capturar, né? Ai, Eu já tava Ai, não desesperando. acredito. Eu só voltei no outro, eram 50 quilômetros do Nossa. laboratório. Ai. Eu tive que voltar no outro dia. Esse era... Dormiu à noite, era. Dormiu super, né? 5 da manhã eu já tava lá. Né? Mas avisou pro passarinho voltar. Falou, Mas assim, esse Fica pelo menos aqui. ele ficaria mais ou menos naquela região, né? Saberia onde procurar. Né? Então eu já restringi de 100 hectares pra, sei lá, São só 10 mil metros quadrados pra achar um bicho de 15 gramas. Mas achou. E aí consegui recapturar, e aí o Que equipamento legal. eu peguei, levei pro laboratório, fui lá, peguei o bicho depois de 2 horas tentando colocar o bicho na armadilha. Tirei o equipamento, soltei o bicho, que legal, vi que não ficou nenhuma marca, então não machucou. E a hora que eu cheguei no laboratório, fiz o download dos dados, não tinha dado. Então, o Ai, equipamento simplesmente não deu funcionou. pane e zerou. Ai, que raiva. Daquele não tinha. Ai, Mas olha só, meu eu passei Deus. eu coloquei o equipamento e o bicho voou, eu coloquei o equipamento, o bicho voou e voltou. Já tá bom? Aí isso foi suficiente Você pra tinha um conseguir dado. outros 40. É pedir demais, né? ter De uma vez só, funcionado. assim, né? Nossa. Aí eu consegui. Aí outros era 40, roteiro de legal. filme, né? Porque aí você tinha os dados Só que- no primeiro, Mas né? aí tem a série, né? A moda agora é série, né? Acaba aí. Primeira temporada. A primeira temporada acaba nesse episódio. Você levando pro laboratório. Essa segunda decepção. Mas aí a gente conseguiu colocar mais 40. E aí consegui outros Legal. 40 de doação. E aí Que legal. no outro ano consegui recapturar 6. Desses 6, 3 tinham dados. E aí só sintetizando esse aqui especificamente, ele saiu de Brasília do período reprodutivo, veio passar uma parte do período próximo da costa de Santa Catarina, uma região de desmatamento, que esse é um bicho de área aberta. Foi pro Pantanal, próximo ali da região de Miranda, Nossa. e voltou para Brasília para reproduzir. Fez um triângulo. Fez um triângulo. E é o primeiro registro do hemisfério sul de uma ave que se desloca para sul no período não reprodutivo. Que a ideia que a gente Olha tem é só. sempre que os bichos vão em direção ao Equador, Aham. né, onde o clima está mais quente e sim. mais frio. E esse bicho fez o contrário. Antes desse, uns 2 meses antes desse trabalho nosso sair, a gente teve um único registro no mundo de uma outra ave que faz esse deslocamento em direção ao polo, que é um bicho lá na Ásia. Olha só. Então, assim, tem Extraordinário. alguns pontos. E, assim, esse equipamento... Valeu o perrengue. Então, essa é uma das técnicas de rastreamento, né? Tem várias outras mais tecnológicas, com GPS, em tempo real. Então, você consegue acessar um site e ver onde é que aquele bicho está nesse instante. Mas isso implica em mais custo do equipamento e mais peso. Então, você restringe para bichos maiores. Então, lá entra nas aves de rapina, Aves de bichos rapina. maiores. Né? A transmissão também, tem que ter todo um data link para conseguir fazer a transmissão disso. Né? Não é uma coisa... Com certeza não é... O custo é muito mais alto. E esses são geralmente baterias que são recarregáveis por energia solar. Então eles duram bastante tempo, às vezes duram 2, 3 anos, sem você ter que recolocar.